criança, quando ela começa a entrar em contato com o ecossistema, ela começa a receber uma coisa que é o ego, não é? Porque aí chega o pai, chega a mãe e fala: Nossa, é um menino. Aí a mãe faz: Não, tem que ser tudo azul. Aí vem assim: Ah, não, é uma menina. Aí a mãe, o pai faz: Aí tem que ser tudo rosa. Ah, é um menino. Aí o pai faz: Ih, vai ser macho igual a mim. É uma menina, ai, vai ser maravilhosa como a mãe. E começa a acontecer o quê? O pai e a mãe, eles já vão colocando o quê? Os seus mitos, a sua história. Já vão criando uma expectativa. E aí, enfim, a gente começa já dentro da mãe sofrer esse impacto, né? Porque ai, vai ser menino, ai, vai ser menina, ai, vai não sei o quê, ai, vai ser médica, ai, vai ser. Já começa a sofrer o impacto aí. E a mãe, naturalmente, sofrendo muita informação que vem de fora, ela já pode estar impregnando aqui, ó, essa criaturinha, os traumas intrauterinos. E aí todo esse jogo, toda essa informação, todo esse drama, todos esses medos, essa angústia, tudo isso começa a influenciar muito a vida dessa criatura. Aí você está crescendo num ambiente onde você tem um pai que faz: Você não serve para nada. Ó, você não nasceu para isso. Imagina o que você quer fazer, isso é coisa de viado. Não, minha querida, ó, o teu avô foi médico. Eu sou médico. Você tem que ser médico também. Você começa a estar dentro de uma estrutura que está te contaminando, porque ela é dona do teu corpo. E acontece uma coisa muito interessante, viu? Quando você é uma criança, você, diante de situações com um pai e uma mãe, assim, ó, te oprimindo, ou de uma maneira, o contrário de uma repressão, que seria a omissão, você, criança, você cria mecanismos. Você cria mecanismos. Esses mecanismos, eles são interiores, porque você é uma criança. O que é que eu observo como um alquimista falando? Muita gente vem com muitos problemas para mim. E esses problemas, por exemplo, ela faz um monte de exame, ninguém acha, não é? Principalmente essas pessoas que somatizam tudo, elas começam a somatizar tudo, tudo. E aí vem gente assim, por exemplo, com depressão, mas ela não tem nada. Faz exame, os hormônios estão todos em dia, tá tudo certo, mas ela tem depressão. Ela tem um sintoma, ela não tem a doença. Mas daqui a pouco vai começar a ter, né? Num espaço de tempo, o corpo vai entender e vai começar a os hormônios da alegria não dá conta. E aí vão baixar. Ela vai gastar tudo e vai começar literalmente a se tornar fisicamente uma depressiva. Aí muita gente, às vezes, no começo da minha carreira, né, como alquimista, eu ficava olhando para essas pessoas e, gente, como é que pode uma mulher sentar na sua frente? Meus filhos foram maravilhosos, independentes, lindos, me dão muita alegria. Nunca forcei a nada, eles foram o que eles quiseram ser, sempre foi liberta. Eu e meu marido, nossa, a gente cuidou muito bem dos filhos, a gente educou, são meninos muito educados, são felizes. Agora, depois de 49 anos, eu fui ficando depressiva. E aí eu já comecei a chorar, e chorar muitas vezes é o quê? Aquela infância. Aquela criança ferida, ela está voltando. Mas a pessoa não tem mais consciência dessa criança ferida. Por que ela não tem consciência? Porque aquilo está no passado. E aonde foi construído? Numa criança que criou um mecanismo de defesa contra a opressão, a repressão, a omissão, porque o corpo fala. E muitas vezes ele fala dessa criança ferida. Então, quanto mais consciência a gente tem da nossa ancestralidade, é fundamental que a gente se cuide, se trate e que a gente se conheça. Eu já contei para vocês a história do meu paciente, tinha pânico dentro de um avião. E ele não sabia o que era aquilo. E aí, quando ele começou nas alquimias, ele começou a sonhar que não era um sonho, eram lembranças
do que lá do primeiro elevador que apareceu na cidade. O pai dele foi levar ele para conhecer e saber o que era um elevador. Ele ficou apavorado, ele não queria subir naquilo. O pai empurrou ele dentro do elevador, agrediu ele, falou que ele tinha que ser macho, que era um absurdo ele ter medo de um elevador, e trancou ele no elevador e apertou lá o último botão do último andar. E ele nem alcançava os botões do elevador. Então ele era uma criancinha. E aí, ó, passou. Hoje, um homem de sucesso, bem casado, com filho, feliz da vida. De repente, quando vai precisar viajar de avião, porque é um grande empresário brasileiro, entrava em pânico, se desesperava, a empresa crescendo e ele não tendo condições de quê? E daqui para Porto Alegre tinha que ir de carro. Curitiba tinha que ir de carro. Para ir para um país, ele tinha que se dopar. Só entrava num avião com ajuda dopado, porque não se conhece, ele não sabe como funciona. E aí, no momento que a alquimia, ele começou a fazer contato, foi revelado a ele a experiência na infância. Então, a gente tem que entrar nesses arquivos. Então, eu acho linda a alquimia, porque a alquimia, ela consegue entrar nesses arquivos. E ela é uma arte, uma ciência libertadora. Porque se você vai lá, né, e você programa, e você mexe na memória celular com minerais, com ouro, com prata, com zinco, com ferro, com cobre, com diamante, com esmeralda, com safira, com arruda, guiné, girassol, com rosas, com essa inteligência da natureza, você é um privilegiado quando nós entramos em contato com essa natureza maravilhosa que nos transforma. Então, o nosso corpo, ele tem memória. E a nossa ancestralidade, toda vez que olha para o corpo de uma criança, sendo ela o pai e a mãe, ela dá comandos. E esses comandos, lá na frente, eles são o quê? São hormônios. E eles podem se transformar em quê? Como hormônio, em sensações. E essas sensações, a pessoa muitas vezes não consegue linkar a história ao que ela viveu. E aí ela passa a ter sensações, ela passa a ter uma série de defesas, de mecanismos inconscientes, mas que se baseia onde? Em traumas intrauterinos, extrauterinos, traumas com mãe, traumas com pai, na presença ou na omissão. Então, se cuidem com a alquimia. Temos muitos terapeutas alquimistas. Ou, a melhor coisa, estudem, aprendam, porque vocês podem, aprendendo alquimia, levar a alquimia para o outro. Você pode curar a sua dor e ajudar muito a curar a dor do outro.